A paz do Senhor, amados. Bom estarmos aqui para continuarmos glorificando, louvando e exaltando Deus que fez os céus e a terra. A Ele todo louvor e adoração. A Ele a minha vida, a Ele tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Bendito seja o Senhor. A palavra do dia hoje está no livro de Esdras, no capítulo de número 8, e o versículo 23, que diz: Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Moveu-se pelas nossas orações. Esse é o tema dessa palavra do dia. Moveu-se pelas nossas orações. Quando nós oramos, nós movemos o coração de Deus. Quando nós oramos, nós movemos o braço de Deus que governa o céu, a terra e tudo o que vem existir. É por isso que somos tão combatidos quanto à oração, quanto a tirarmos um tempo para orar. É por isso que somos tão confrontados, combatidos para não orar. Porque quando nós oramos, move o braço de Deus. Esdras estava juntamente com o povo, orando e clamando a Deus, para que Deus os abençoasse na restauração terminal do templo e para que houvesse da parte de Deus um grande avivamento espiritual. E eles disseram: Nós, pois, jejuamos e oramos, e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. O templo foi restaurado, e houve um grande avivamento espiritual naquela época. Então, meu amado, a oração é o meio de movermos o coração de Deus e fazermos com que Deus se mova a nosso favor. Não existe outra maneira. Nós, pois, jejuamos e oramos, e moveu-se pelas nossas orações. O jejum, a oração, a consagração constante move o coração de Deus. E quando nós conseguimos mover o coração de Deus, Ele entra para o meio da guerra. Ele entra para o meio da peleja. E aí, meu irmão, é só aguardar a vitória. Porque um dos nomes do Senhor é vitória. Louvado seja Deus. Moveu-se pelas nossas orações. Continue orando. Continue glorificando. Continue exaltando. Continue rendendo glórias, graças e louvores ao nome do Senhor eterno. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho um livro de W. Tozer, um homem de Deus, um escritor, um pregador da palavra. E um dia alguém perguntou para ele: qual é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E a resposta dele para aquela pessoa foi: um pássaro que voa. Qual é mais importante? A asa esquerda ou a asa direita? E o rapaz disse: as duas, porque se uma tiver quebrada, ele não a voa. Então ele diz: a oração e a leitura da Bíblia, a oração e o jejum é a mesma coisa que as duas asas de qualquer ave. Se as duas não funcionarem, não decola.
Então, se a leitura da Bíblia, a oração, se a oração e o jejum não funcionar na minha vida, na sua vida, não tem como levantar voo. Deus só vai mover quando nos humilharmos, quando orarmos, quando jejuarmos, quando consagrarmos. Deus só vai mover quando formos mais sinceros, mais retos, mais íntegros, mais tementes, desviarmos do mal. Assim Deus moverá a nosso favor. Ele moveu a favor de Esdras e o seu povo, quando eles oravam e jejuavam. Restauraram o templo e um grande avivamento da parte de Deus aconteceu. Glória a Deus. Tem que orar. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, os discípulos no cenáculo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, amado, tem que orar. Crente que não ora, não sente poder de Deus. Crente que não ora, não sente graça, não tem graça. Crente que não ora, não recebe visões nem revelações. Crente que não ora, não toca o oceano do coração de Deus. E jamais conseguirá mover a Deus sem oração. Então, meu amado, pregador que não ora é nuvem sem água. É nuvem sem água. Terra seca. Pregador que não ora é poço seco. Pregador que não ora é mensagem seca, sem graça, sem vida, sem poder, sem unção. Pregador que não ora é testemunho sem graça, é palavra sem vida. Fala de unção, mas sem ela. Então temos que orar, temos que jejuar. Embora muitos estão dizendo que isso é prática do passado, que isso não adianta mais, é mentira. Temos que orar. E temos que jejuar. E tendo orado, Atos 4:31, e tendo os discípulos orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Abaxé cantou Ribalacassu Balateia. Jesus não mandou a gente orar à toa. Jesus não nos deu ordem para orar simplesmente por falar, não. A oração faz Deus mover a nosso favor, a favor do seu reino, a favor da sua obra, a favor das suas grandezas. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu. E todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra do Senhor. Só prega com ousadia quem ora. Só prega com intrepidez, autoridade e poder quem ora, quem jejua, quem consagra. Só é cheio do Espírito Santo quem ora. Porque quando nós oramos, Deus move. E o Espírito Santo nos enche da sua glória. Nos enche da sua presença. Então, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E pregavam, anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Temos que orar, irmãos. Temos que consagrar nossas vidas a Deus. Temos que levar esse negócio mais sério para que Deus possa mover a nosso favor. Tem coisa que o seu dinheiro não vai resolver. Tem coisa que as suas palavras não vão resolver.
Tem coisa que as suas atitudes e comportamento não vai resolver. Tem coisas que a sua influência não vai resolver. Tem coisas que os seus amigos não vai resolver. Mas tem coisas que somente o mover de Deus vai fazer acontecer. Vai fazer o milagre se tornar realidade. Tem coisa, irmão, que é só o mover de Deus, para a glória de Deus, que as coisas acontecem. A Bíblia diz em Esther, capítulo 4, versículo 16, ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela entrou em oração e jejum. Mardoqueu lá embaixo com os judeus entrou em oração e jejum. Eu nunca vi na Bíblia, e até hoje, quando um crente entra em oração e jejum, em sinceridade diante de Deus, ficar sem resposta, ficar sem a bênção, ficar sem a direção de Deus, ficar sem o milagre. Eu nunca vi. Quando ela orou e jejuou 3 dias e 3 noites, Deus se moveu. Quando ela entrou na presença do rei, no capítulo 5 de Esther, sem ser chamada, e vocês sabem que qualquer mulher, rainha, que entrasse na presença do rei sem ser chamada, era digna de morte, porque era uma afronta entrar na presença do rei sem ser chamado pelo rei. Não podia entrar na presença do rei sem ser chamado por ele. Não podia. Era digna de morte. Mas ela disse, depois de orar e jejuar ao nosso Deus, entrarei. E se ele me der graça, Deus. Se não, se eu tiver de perecer, então vou perecer. Mas Deus se moveu a favor de Esther e o seu povo judeu na província de Suzã. Quando ela chega no pátio do rei, na presença do rei, o rei estendeu o cetro e Deus deu graça a Esther diante do rei, a ponto dele estender o cetro e ele dizer, pede-me, até a metade do reino te darei. Ela não perdeu o foco. Ela diz, eu quero uma janta com Amã, Balaxé, Catu e Abaceia. Quando a vitória chegar, quando Deus te der graça, quando o milagre chegar, quando Deus mover a seu favor, não perca o foco. Esther não perdeu. Ela poderia ter pedido prata, pegado ouro, pegado a metade do rei, mas ela diz, eu quero uma janta, e nessa janta eu quero Amã. Deus se moveu a favor de Esther e do seu povo. Esther foi honrada, foi estabelecida como rainha. A Bíblia diz que Amã foi morto na forca que ele preparou, Mardoqueu foi honrado e todos os judeus foram poupados da destruição e da matança, porque Deus se moveu. Deus, quando move, ele move para agir, ele move para curar, ele move para salvar, ele move para mudar a história, ele move para honrar seu povo e desonrar os inimigos. Ore a Deus. Jejue, ele vai mover a seu favor. Ele vai mover a favor da sua casa, do seu casamento, da sua chamada, do seu ministério, da sua vocação. Ele vai mover. Eu tenho certeza que se você orar e jejuar, ele vai mover. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz que o povo de Deus, na liderança de Moisés e Josué, estava em guerra contra Amaleque, os amalequitas. E a Bíblia diz que Josué ficou embaixo na guerra, guerreando, e Moisés subiu para o monte com Arão e Ur. E quando chegaram
topo do monte, Moisés estendeu as mãos e orava, intercedia pelo povo de Israel que estava em guerra. E a Bíblia diz que enquanto Moisés orava, intercedia, Deus se movia a favor do seu povo no vale, e Israel prevalecia e vencia a guerra. Mas quando Moisés parava de orar por cansaço, o povo começava a ser vencido e derrotado na guerra. Arão e Hur observou que Moisés estava cansado e foram seus auxiliares, tiveram discernimento espiritual. E Arão e Hur, cada um segurou de um lado os braços, erguendo os braços de Moisés. E Moisés orou a noite toda, intercedeu a noite inteira. Enquanto ele intercedia, Deus se movia a favor do seu povo. E a Bíblia diz que ao romper da manhã, o povo de Israel venceu a peleja contra Amaleque, porque Deus se moveu por eles pela oração de Moisés. Decalaçu, que abalarracheia. Move o coração de Deus com suas orações e jejum. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, em Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto ele estava preso, a igreja orava, a igreja intercedia, a igreja clamava. Balaxé, canturi, baçu, canta lamas. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Baço, canta, rabate, calacheia. Glória a Deus. Tiago já tinha sido morto por Herodes. Agora Pedro ia ser morto. Mas a igreja orava. E Deus se moveu pelas orações da igreja. Mandou o seu anjo e tirou Pedro daquela prisão. Porque Deus ouviu a oração da igreja e se moveu por ela. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus santo e eterno. Se você continuar orando, jejuando, Deus vai falar por você. Ele vai mover a seu favor. Ele está pelejando a seu favor. E vai te dar vitória. A Bíblia diz também em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões. Alaxê, canta labaia. Paulo e Silas presos, todo cortado, todo marcado de chibatada, de chicotes. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. E Deus se moveu a favor deles. Aconteceu de repente um terremoto e todas essas prisões se abriram, inclusive as de Paulo e Silas. E ainda ganharam o carcereiro e com certeza ganharam outros presos para Jesus. Aleluia! Se você orar e jejuar, Deus vai se mover a seu favor. Mas mesmo se estiver preso, perseguido, angustiado, maltratado, continue orando, cantando, jejuando, glorificando a Deus. Aleluia.
Palachore clama seba, turimi calabarras. E moveu-se pelas nossas orações. Bendito seja Deus. A Bíblia fala para nós em João capítulo 11, versículo 33. E Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-os. Aleluia! Eles estavam chorando pela morte de Lázaro. Jesus amava Lázaro, era amigo de Lázaro. Quando ele viu eles chorando, a Bíblia diz que ele moveu em seu espírito. Toda vez na Bíblia que Jesus moveu em seu espírito, que o Pai moveu em seu espírito, algum grande milagre aconteceu. Alguém foi curado, alguém foi liberto, alguém foi transformado, alguém foi batizado, alguém foi ressuscitado, alguém foi tocado, alguém enxergou, alguém ouviu, alguém falou, algum paralítico andou. Quando Deus se move, algum milagre acontece. E quando Jesus se moveu em seu espírito e perturbou na sua alma, ele diz: onde está Lázaro? Onde vocês o colocaram? Em tal lugar. Ele chegou lá e disse: remove a pedra. E quando removeram, ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou para a glória do Pai, porque Jesus se moveu por ele. Toda vez na Bíblia que Jesus se compadeceu de alguém, se moveu de alguém, ele fez milagres. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 14, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. Ele moveu de íntima compaixão pelas multidões que o seguiam e curou a todos para a glória do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Glorificado seja o Deus da glória, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que toda vez que se move, compadece, algum milagre acontece. E para encerrar essa palavra, segundo Crônicas capítulo 5, versículo 13 e 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente, os sacerdotes, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvirem uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz, louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando eles louvavam, adoravam, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, uniformemente, unidade de propósito, todos voltados para o eterno, cantavam, louvavam, glorificavam, exaltavam. A nuvem da glória encheu a casa. Deus recebeu o louvor, Deus recebeu a glorificação e moveu-se por causa daquele louvor. E quando Ele moveu, Ele encheu a casa da sua glória. Foi tamanha a glória, foi grande a glória, que os que estavam em pé, sacerdotes, não eram meninos espirituais, como alguém fica criticando por aí. Não sei para que pular, dançar, não sei para que isso. Eles eram sacerdotes, anciãos. Quando a glória de Deus baixa, quando a glória de Deus enche o lugar, não tem homem que se contém, não tem homem que se firma. Todos têm que curvar. Se não cair no poder, tem que dobrar o joelho em reconhecimento e temor da glória de Deus. A nuvem da glória encheu a casa. A casa foi cheia da glória e da presença do Senhor. E o versículo 14 diz: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar,
por causa da nuvem da glória, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu sinto um pouquinho dessa glória aqui. Eu sinto algo dessa glória aqui agora. Sente um pouquinho dessa glória de Deus que eu estou sentindo aqui agora. Minha alma está tremendo, jubilosa. Tira a sandália dos seus pés, porque a terra é santa e a glória de Deus se manifesta aqui agora. Permita seu povo sentir a glória que eu estou sentindo aqui agora, Senhor. Aleluia. Bendito Deus da glória. Ele é maior do que a glória, porque a glória sai dele. Aleluia. A glória sai dele. Shebarasi cantaribasuri clamarabadash. A glória sai dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mesma glória, aquela de Atos 4:31, tendo orado, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra, o evangelho eterno. Você precisa voltar a sentir a glória de Deus. Você precisa voltar a sentir a presença de Deus. O amor e a unção de Deus no seu ministério, na sua caminhada, na sua vida cristã. Vida cristã sem glória de Deus é furada. Pregador, você precisa sentir a glória de Deus. E não podiam os sacerdotes permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Essa é a palavra do dia. Sacia a sua alma, encha a sua alma, mata a sede da sua alma da glória de Deus que está aqui agora. Deus, eu oro por todos que ouvirem e virem este vídeo. Eu ministro a glória do Senhor na vida deles. Essa glória que encheu a casa na vida deles. Aquela glória que encheu o tabernáculo, que encheu o cenáculo, que encheu o templo de Salomão. Eu ministro a glória do Senhor na vida dos crentes, pregadores, pastores, ministradores da palavra. Receba a presença e a glória de Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, amado. Abraço.